muitas vezes, na busca de crescimento, as empresas se concentram na aquisição de novos clientes, em vez de cultivar relacionamento com seus próprios clientes, com os clientes existentes. E isso tem uma equação perversa nisso também, que é você acaba deteriorando a qualidade das suas aquisições. Quando você pressiona demais a alavanca de aquisição, é como se você estivesse dirigindo um carro de Fórmula 1 e usando só o acelerador como o teu driver. Você acelera, uma hora você vai derrapar, uma hora você vai bater. E isto é comum acontecer nas organizações, porque também a aceleração de aquisição, ela disfarça vários buracos, né? Mas não necessariamente esse é o caminho certo, né? Também acaba se criando o vício de não só não qualificar, mas como também não entender que as oportunidades que surgem quando você ganha um novo negócio, elas têm que ser cultivadas, elas têm que ser criadas, elas têm que ser nutridas. E é um pouco disso que a gente vai discutir hoje. Na realidade, um negócio, para ser saudável, para florir, ele tem que ter clientes satisfeitos, ele tem que ter funcionários engajados, e engajamento, esse tipo de engajamento que a gente tem aqui hoje, que eu acho fenomenal. Ele tem que ter uma liderança efetiva, ele tem que trabalhar a inovação, tem que ter um marketing eficaz, tem que ter corporate social responsibility e assim por diante. Tem N outras camadas que a gente pode acrescentar aqui. Mas, notem que você tem ali, entre o desempenho financeiro e o crescimento de receita, você tem clientes satisfeitos. Se você não tiver isso, você não consegue atingir seus objetivos. Você vai pedalar muito e não vai chegar a lugar nenhum. O que eu estou querendo dizer é que nós temos que criar um balanço de esforços entre os resultados de curto e de longo prazo. O que significa isso? Trazer e focar só na aquisição, usar só o pedal de acelerador para aquisição, vai te dar resultado de curto prazo, mas ele é muito danoso ao longo prazo. A questão é como é que você equilibra essa balança entre o porquinho e o relógio, né? Eu posso ter uma massa de clientes que ela tenha baixo potencial e tenha um baixo contrato, mas que depende de como eu operar com ela, ela pode ser boa. Assim como se eu tenho um alto contrato e o potencial não tem mudança, não tem como mudar, isso também é ok. A questão é você saber disso, é você aprender sobre isso. E para você aprender sobre isso, você tem que entender o negócio do cliente. Quais são os drivers que são interessantes para esse cliente? São vendas, são o inventário, são operações, ou seja, qual o cenário competitivo dele, como é que eu posso olhá-lo do ponto de vista de posicionamento dentro do setor dele, você de fato fazer a lição de casa para entender seu cliente. Outro aspecto é identificar oportunidades de crescimento. Será que o que eu tenho com ele, o que eu fechei com esse cliente, é tudo aquilo que eu posso ter dele? Será que não dá para a gente fazer cross-selling? Será que eu não posso inventar outras coisas? Isso você só faz pensando num processo de como é que você vai entender o negócio dele, como é que você vai fazer alinhamento de objetivos, e é um pouco isso que a gente está propondo aqui. Todo cliente é passível de crescimento, todo cliente é passível de você montar um processo desse. Para isso, você tem que ter, uma vez que você faz o plano, quais são os KPIs e como é que você vai medir essa história. Você tem também que atribuir funções e dar responsabilidade para o seu time para fazer isso acontecer. E, finalmente, você vai ter um account planning, que aqui eu vou falar de 5 passos. O primeiro passo é entender o potencial dessa conta. Entrou uma conta, mesmo dos clientes que vocês têm hoje dentro de casa, quais, de fato, vocês sabem qual é o potencial desse cliente? Quais deles, de fato, você tem uma avaliação formal de entender de que se nós não estamos demasiadamente focados só na entrega, ao invés de levantar a cabeça e entender que tem alguma coisa ali do outro lado que poderia ser feito. Talvez o cliente tenha uma visão equivocada do que você pode fazer para ele. Talvez o cliente te dê uma missão que é equivocada. Muitas vezes, se você questionar, inclusive, o que o cliente seta de objetivos, avaliando o negócio dele, você pode mover essa história, né? Então, ter este entendimento do potencial que tem esse cliente é fundamental. A outra coisa é entender quais são as prioridades desse cliente. Eu preciso entender dele quais são os objetivos que ele tem. Eu preciso entender como é que eu alinho os meus objetivos de crescimento com os objetivos de crescimento dele. E como é que eu traço um plano sobre isso. Eu preciso entender e identificar também as oportunidades. A gente pode ter cliente que eu não vou ter oportunidade, é isso que ele é. Mas eu tenho que escolher o que eu vou fazer com ele. Mas, ao mesmo tempo, invariavelmente, se você faz a lição de casa e olha, você consegue identificar sempre uma oportunidade ou de gerar mais eficiência, ou de traçar objetivos e traçar vendas que o seu cliente não tinha visto, né? E assim por diante. Para fazer isso, você precisa também, no passo 4, ter um alinhamento de relacionamento. O que é um alinhamento de relacionamento? É você olhar
para a estrutura do cliente e entender com quem que eu me relaciono nessa estrutura. Eu estou me relacionando com as pessoas certas? Eu tenho uma matriz de relacionamento em que eu falo com os distintos níveis desse cliente? E, finalmente, você tem que ter um action plan, que é você consistentemente armar um plano, traçar metas, traçar objetivos, traçar prazos para você executar essa história. E aí, nesses 5 passos, tem algumas perguntas básicas que eu coloquei aqui, né? Potencial da conta. Qual é o potencial de uma conta? Então, o que a gente tem com esse cliente até agora? Né? Ou seja, isso que eu tenho é tudo que esse cliente pode dar? Né? O que mais que eu poderia alcançar com esse cliente? O que mais eu posso fazer de negócio com ele? E, finalmente, quais são os objetivos desse cliente? Eu estou entregando os objetivos? Eu estou trabalhando de forma a entregar os objetivos? Eu entendo que o que eu estou fazendo trabalha em prol desses objetivos? Será que se eu melhorar determinados aspectos da minha operação, da minha entrega, ou do meu entendimento estratégico desse negócio, eu não posso melhorar minha relação com esse cliente? Será que os meus objetivos, do ponto de vista de crescimento de negócio, estão alinhados com o cliente, ou vice-versa? Né? Às vezes o gerente lá de mídia digital que te deu um negócio, tem alguns objetivos muito claros do ponto de vista de entrega, do ponto de vista de carreira. Nós temos que ter isso em conta quando a gente pensa no plano. Quem são os líderes? Eu estou falando com as pessoas certas? Eu estou fazendo as prateleiras de comunicação nessa história? Onde eles estão investindo? Né? Ou seja, qual é o esforço que eles estão colocando para fazer o negócio deles acontecer? Fundamental entender e fundamental questionar e saber se a gente pode ajudar em mais alguma coisa. Quais são as oportunidades que a gente pode identificar? Passo 3. O que podemos fazer para ajudar a promover a prioridade do cliente? Isso aumenta muito a sua relevância. Você entender quais são os objetivos do cara e alinhar os seus objetivos com o dele, faz com que você vire um trusted advisor desse cara, faz com que você entre num círculo de confiança que vai facilitar muito a sua vida. Que oportunidades nós precisamos proteger? Porque muitas vezes você tem, embora você possa estar fazendo de forma excelente o teu trabalho, você pode ter riscos numa operação. Ou seja, o que eu tenho que proteger? O que eu tenho que fazer para proteger? O que eu tenho que fazer para justificar que o que eu estou fazendo está correto? E, finalmente, que oportunidade nós precisamos para criar oportunidades para a gente crescer com esse cliente? Vamos pensar, a partir do momento que você faz o exercício de entender o negócio, entender os objetivos, entender o power map desse cliente, será que não fica mais fácil você entender que talvez você possa sugerir coisas, ser proativo, a ponto de você mostrar coisas novas para o teu cliente, e isso significa mais negócio? O passo 4 é com quem nós temos nos alinhar. Quem está no Enterprise Power Map, como eu disse para vocês, na base de poder, e quem são os decisores, quem são nossos principais patrocinadores, porque também é comum numa organização, e eu acho que cada vez mais vocês vão se deparar com situações onde você tem estruturas, onde você está falando muitas vezes com um negócio em que o sujeito é o dono do negócio, mas vocês vão cada vez mais, o tipo de serviço que vocês estão fazendo, o tipo de negócio que vocês estão trazendo para os clientes, vocês vão se deparar cada vez mais por clientes de tamanho médio ou grande terceirizando o negócio de digital com vocês. Então, é importante eu entender que empresas distintas têm dinâmicas distintas, e aí é bom eu mapear quem é meu interlocutor, quem é meu patrocinador e quem é meu detrator nessa história. E como é que a gente dá mais suporte para aqueles que nos apoiam. E mapear, entendeu? Quem é supporter, quem eu não tenho uma boa relação e a quem eu tenho acesso a. Muitas vezes eu só tenho acesso a um time que não é decisor. Isso é extremamente perigoso para relações. Então, esse tipo de análise, de questionamento que tem que ser feito para você botar um plano de account planning na mão. E, finalmente, montar aqui um templatezinho de priorização do que você vai fazer com cada um dos sponsors, como é que está a tua relação, título, BU, etc., para você entender o que tem que fazer. E, por fim, um action plan, que eu acho que aí é vocês usarem o time de vocês e entender quais são os principais fatores, tanto de risco e como mitigá-los, quais são os principais fatores de sucesso, as atividades que precisam acontecer e com quem, e assim por diante. O resumo dessa história é crescimento, vem de aquisição de novos clientes, sim, mas com foco em cultivar relacionamentos com os clientes. Se você fizer isso, você vai se dar bem.